E se o momento mais íntimo da sua vida fosse vendido, não por escolha, mas por desespero, você já se perguntou o que seria capaz de fazer para salvar alguém que ama? E se a única saída fosse entregar o que você guardou por toda a vida para um homem desconhecido, poderoso e inacessível? Mas e se esse homem, ao descobrir o verdadeiro motivo, fosse capaz de virar o mundo de cabeça para baixo por você? Comente. O amor verdadeiro começa quando a verdade aparece. Curta se acredita que ninguém deveria ser julgado sem conhecer sua história. Inscreva-se para não perder histórias intensas e emocionantes como essa. Compartilhe com quem sabe que, às vezes, a vida nos força a escolhas impossíveis. O cheiro de desinfetante queimava as narinas de Isabela enquanto ela corria pelos corredores gelados do hospital. Seus tênis gastos rangiam contra o piso encerado, ecoando como um tambor desesperado. A bolsa pendurada no ombro balançava violentamente, chocalhando as poucas moedas que restavam no fundo. Sala 237, 237, onde está a sala 237? Murmurou entre dentes, os olhos ardendo de tanto chorar nas últimas 48 horas. Quando finalmente encontrou a porta, suas mãos tremeram ao girar a maçaneta fria. Sua mãe jazia na cama hospitalar como uma boneca quebrada. A pele amarelada contrastava com os lençóis brancos e os tubos transparentes serpenteavam pelo seu braço magro como vinhas venenosas. O bip constante do monitor cardíaco soava como uma contagem regressiva cruel. Mamãe! A voz de Isabela saiu como um sussurro estrangulado. Os olhos cansados de Márcia se abriram devagar, focalizando no rosto da filha. Um sorriso fraco curvou seus lábios ressecados. Isa, meu amor, você não precisava vir hoje. Tem faculdade. Faculdade? Isabela riu amargamente, puxando a cadeira plástica para perto da cama. O barulho áspero do metal raspando no chão cortou o silêncio. Mamãe, a faculdade não vai pagar a sua cirurgia. Márcia tentou se sentar, mas um gemido de dor a fez recuar contra o travesseiro. Isabela segurou sua mão, sentindo os ossos proeminentes sob a pele fina e gelada. Quantos dias a senhora tem? Perguntou Isabela, sua voz quebrando na última palavra. O médico disse, 1 semana, talvez 2. Mas, filha, o dinheiro... Não fale sobre dinheiro. Isabela apertou a mão da mãe com mais força. Nós vamos conseguir. De alguma forma, nós vamos conseguir. O telefone no bolso da calça vibrou insistentemente. Isabela olhou para a tela. Banco Central. Cobrança. Declined. Vibrou novamente. Hospital São Lucas. Financeiro. Declined. E outra vez, farmácia do seu João. Cada chamada rejeitada era como uma facada no peito. Isa, Márcia sussurrou. Se alguma coisa acontecer comigo, prometa que vai cuidar do Miguel. Ele só tem 6 anos, ele precisa... Você não vai morrer! A voz de Isabela ecoou pelo quarto, assustando uma enfermeira que passava no corredor. Escuta o que eu estou dizendo, mãe. Você não vai morrer. Não sob o meu cuidado. Isabela saiu do hospital como uma sonâmbula. O ar da tarde parecia mais pesado que chumbo em seus pulmões. Caminhou pelas ruas do bairro até chegar ao pequeno apartamento onde vivia com a mãe e o irmão. 2 peças minúsculas no terceiro andar de um prédio que parecia desabar a qualquer momento. Miguel estava sentado no sofá velho, assistindo desenho na televisão pequena que chiava. Quando viu a irmã, seus olhos grandes e escuros se iluminaram. Isa, como está a mamãe? Isabela forçou um sorriso, bagunçando os cabelos cacheados do menino. Ela está bem, pequeno. Vai ficar boa logo. Quando ela volta para casa? A pergunta inocente foi como um soco no estômago. Isabela engoliu o nó na garganta e beijou a testa do irmão. Logo, Mig, logo. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Isabela se trancou no minúsculo banheiro e olhou para seu reflexo no espelho rachado.
Seus olhos castanhos estavam inchados de tanto chorar e seu cabelo castanho comprido estava despenteado. Aos 20 anos, deveria estar preocupada com festas, namorados, futuro. Em vez disso, estava calculando quanto tempo tinha antes que tudo desmoronasse. Abriu o notebook velho que ganhara de uma professora e digitou no Google: como conseguir dinheiro rápido, emergência médica. As opções eram desanimadoras. Empréstimos que ela jamais conseguiria pagar, trabalhos que levariam meses para render o necessário, campanhas de financiamento coletivo que provavelmente seriam ignoradas. Foi então que um anúncio no canto da página chamou sua atenção. Mulheres jovens e distintas, oportunidade única para quem precisa de soluções rápidas e discretas, valores altos, pagamento imediato. Isabela clicou no link antes que a consciência pudesse detê-la. O site era simples, elegante, nenhuma vulgaridade explícita, mas a mensagem estava clara. Um número de WhatsApp piscava na tela. Suas mãos tremeram sobre o teclado. Digitou e apagou a mensagem dezenas de vezes. Finalmente escreveu: tenho interesse. Preciso saber mais. A resposta veio em menos de 5 minutos. Olá, você se encaixa no perfil que procuramos. Encontro amanhã, 15 horas, Café Milano, Rua Augusta. Vista-se bem. Pergunte por Helena. Isabela olhou para a mensagem até que as letras ficassem borradas. Depois fechou o notebook e se deitou ao lado do irmão, que dormia pacificamente. Passou a noite inteira olhando para o teto, ouvindo a respiração suave de Miguel e o tic-tac implacável do relógio de parede. No dia seguinte, Isabela vestiu o único vestido apresentável que possuía, um preto simples que usara na formatura do ensino médio. Aplicou uma maquiagem básica para esconder as olheiras e prendeu o cabelo em um coque baixo. O Café Milano ficava em uma parte da cidade que ela raramente frequentava. Mesas de ferro trabalhado, cardápio em francês, garçons de gravata. Ela se sentiu completamente fora de lugar. Isabela, uma mulher elegante, de cerca de 40 anos, se aproximou. Usava um terno cinza impecável e sorria com frieza profissional. Sim, Helena, vamos conversar. Helena pediu um expresso duplo. Isabela, nervosa demais para beber qualquer coisa, apenas brincava com a alça da bolsa. Vou ser direta, disse Helena, mexendo o açúcar no café com movimentos precisos. Você é bonita, jovem, tem classe natural. Isso é raro. Obrigada. Não é elogio, é avaliação. Meus clientes são homens muito exigentes. Eles pagam bem, mas esperam qualidade. Helena inclinou-se para a frente. Me fale sobre sua situação. Por que está aqui? Isabela respirou fundo. O cheiro do café expresso, misturado com o perfume caro de Helena, formava uma combinação estranha e tonteante. Minha mãe está morrendo. Ela precisa de uma cirurgia que custa R$ 200.000. Eu tenho uma semana. Helena assentiu, como se tivesse ouvido histórias similares centenas de vezes. Há um homem, disse ela, retirando um cartão dourado do bolso. Arthur Monteiro, empresário muito reservado. Ele tem uma preferência específica. Mulheres inexperientes. Ele paga 300 mil por uma noite. O cartão tremeu na mão de Isabela. Letras douradas em relevo formavam apenas um nome e um número de telefone. 300 mil por uma noite? Uma noite. Hotel 5 estrelas, descrição absoluta. Você sai de lá com o dinheiro na conta. Helena terminou o café de uma vez. Mas preciso saber agora. Ele é um homem ocupado. Isabela fechou os olhos. Podia ouvir a respiração laboriosa da mãe, ver o sorriso inocente do irmão, sentir o peso das contas se acumulando. Se eu disser não, minha mãe pode morrer. Se eu disser sim, nunca mais serei a mesma. Quando abriu os olhos, Helena a observava com curiosidade clínica. Eu aceito, sussurrou Isabela. Helena sorriu pela primeira vez. Um sorriso que não chegou aos olhos.
Sexta-feira, 8 da noite. Hotel Copacabana Palace, suíte presidencial, vista algo elegante. E Isabela. Ela se levantou, ajeitando a bolsa no ombro. Não se atrase. Homens como Arthur Monteiro não perdoam atrasos. Isabela ficou sozinha na mesa, segurando o cartão dourado como se fosse uma sentença de morte ou um bilhete para a salvação. O elevador do Hotel Copacabana Palace subia lentamente, e cada andar que passava fazia o coração de Isabela bater mais forte. O espelho espelhado das paredes refletia infinitas versões dela mesma, todas pálidas, todas apavoradas. O vestido azul marinho que havia comprado em uma liquidação abraçava seu corpo de forma elegante, mas ela se sentia como uma impostora vestindo roupas emprestadas. Suas mãos suavam dentro da pequena bolsa clutch preta. Dentro apenas batom, um lenço e o cartão dourado de Arthur Monteiro, que ela havia lido tantas vezes que poderia recitar o número de cor. Ding! 23º andar. As portas se abriram revelando um corredor luxuoso. Tapete bordô espesso sob os pés, luminárias de cristal projetando sombras dançantes nas paredes revestidas de madeira nobre. O ar cheirava a rosas brancas e algo mais sutil, talvez sândalo ou cedro. Suíte presidencial. Porta dupla de madeira escura com maçanetas douradas. Isabela parou diante da porta, a mão levantada para bater. Podia ouvir o som abafado de música clássica vindo de dentro, algo melancólico, com violinos que pareciam chorar. Coragem, murmurou para si mesma. É por ela, é pela mamãe. Bateu 3 vezes, suavemente. A música parou. Passos se aproximaram, firmes, decididos. A porta se abriu e Isabela sentiu o ar sair de seus pulmões. Arthur Monteiro era diferente do que havia imaginado. Esperava encontrar um homem mais velho, talvez corpulento, com aparência de quem comprava companhia por falta de opções. Em vez disso, viu um homem de aproximadamente 35 anos, alto, ombros largos, sob uma camisa social branca impecavelmente passada. Cabelos negros penteados para trás, mandíbula forte, olhos de um cinza tão intenso que pareciam capazes de ler pensamentos. Era devastadoramente bonito, e isso, de alguma forma, tornava tudo pior. Isabela. Não era uma pergunta. Sua voz era grave, controlada, com um leve sotaque que ela não conseguiu identificar. Entre. Ela passou por ele, sentindo o calor emanando de seu corpo e o aroma de sua colônia. Algo caro e masculino que a fez pensar em couro e tempestades. A suíte era maior que seu apartamento inteiro. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da praia de Copacabana, onde as luzes dos carros desenhavam rios de luz na escuridão. Gostaria de beber alguma coisa? Arthur fechou a porta atrás deles, o som do ferrolho ecoando como um trovão distante. Eu não costumo beber. Isabela permaneceu imóvel no centro da sala, os braços cruzados sobre o peito como um escudo. Água, então. Você parece nervosa. Ele se dirigiu a um bar elegante no canto da sala, retirou uma garrafa de água mineral e serviu 2 copos de cristal. Isabela observou cada movimento, a forma como seus punhos se contraíam quando ele destampou a garrafa, como os músculos de suas costas se desenhavam sob a camisa quando ele se curvou. Sente-se, disse ele, oferecendo-lhe o copo. Isabela obedeceu, afundando em uma poltrona de couro que custava provavelmente mais que sua família gastava em 1 ano. Arthur se acomodou no sofá à sua frente, mantendo uma distância respeitosa. Helena me contou sobre sua situação, disse ele, cruzando as pernas. Sua mãe. O nome da mãe na boca daquele estranho fez Isabela se encolher. Ela não deveria ter... Deveria sim. Preciso entender com quem estou lidando.
Arthur tomou um gole de água, estudando-a por cima do copo. 200 mil para uma cirurgia cardíaca, certo? 250 mil agora. Isabela corrigiu, a voz saindo mais áspera do que pretendia. Os valores sobem a cada dia. E você tem quantos anos? 20. Faculdade? Interrompida. Segundo ano de pedagogia. Arthur assentiu, como se estivesse checando itens em uma lista mental. E nunca fez isso antes. Não era uma pergunta, mas ela respondeu mesmo assim. Nunca. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Arthur se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. A luz da cidade contornava sua silhueta alta, transformando-o numa figura quase etérea. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse ele sem se virar. Isabela quase riu da ironia. Mais pessoal que isso. Você já esteve com alguém? Intimamente? O calor subiu pelo pescoço de Isabela até suas bochechas. Não. Arthur se virou então, seus olhos cinzentos fixos nela, com uma intensidade que a fez se remexer na poltrona. Então, por que está aqui? Uma garota bonita como você certamente tem pretendentes. Poderia pedir ajuda a um namorado, família... Não tenho namorado. E minha família sou eu, minha mãe e meu irmão de 6 anos. As palavras saíram mais defensivas do que ela pretendia. Você não entenderia. Tente me fazer entender. Isabela pousou o copo na mesa de centro com mais força do que o necessário. O som do cristal contra o mármore ecoou pela sala. Minha mãe trabalhou 3 empregos para me criar. Limpava escritórios de madrugada, vendia doces na escola do Miguel durante o dia, passava roupas para fora à noite. Quando ela desmaiou no trabalho na semana passada, os médicos disseram que o coração dela está destruído. 20 anos de trabalho excessivo, estresse, má alimentação. Sua voz tremeu. Ela fez tudo por nós. Agora é a minha vez. Arthur voltou para o sofá, mas desta vez se sentou mais perto. Isabela pôde ver pequenos detalhes que havia perdido antes. Uma cicatriz quase imperceptível no queixo, cílios escuros que emolduravam aqueles olhos perturbadores, a forma como ele mordia levemente o lábio inferior quando estava pensando. E depois? Perguntou ele. Depois que sua mãe estiver bem? Depois eu volto para a faculdade, me formo, consigo um emprego melhor, cuido do Miguel até ele crescer. Isabela encolheu os ombros. Vida normal. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Ela confirmou, embora soubesse que era mentira. Arthur se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. O movimento fez sua camisa se esticar sobre o peito, e Isabela desviou o olhar rapidamente. Você tem medo de mim? Perguntou ele suavemente. Isabela considerou mentir, mas algo no tom dele a fez ser honesta. Tenho medo do que vai acontecer depois. De como vou me olhar no espelho. De como vou explicar para mim mesma que vendi a única coisa que realmente me pertencia. Arthur ficou em silêncio por um longo momento. Depois se levantou e caminhou até uma mesa lateral, onde havia uma garrafa de uísque e copos de cristal. Posso ser franco com você? Disse ele, servindo uma dose generosa do líquido âmbar. Por favor. Na minha experiência, pessoas desesperadas fazem escolhas que se arrependem depois, e eu não costumo lidar bem com arrependimento. Ele tomou-te um gole, fazendo uma careta sutil. Então vou lhe fazer uma pergunta e quero que seja completamente honesta comigo. Isabela assentiu, a boca seca. Se eu depositasse o dinheiro na sua conta agora, sem contrapartida, você aceitaria. O coração de Isabela disparou. Eu? Como assim? Caridade, ajuda humanitária, como quiser chamar. Arthur voltou para o sofá, mas desta vez se sentou ao lado dela. 300 mil reais, sem compromisso. Por um momento, Isabela se permitiu imaginar.
Correr para o hospital, pagar a cirurgia, ver o alívio no rosto da mãe, abraçar Miguel sem carregar o peso da vergonha. Mas então a realidade se impôs. Não, disse ela firmemente. Não posso. Por que não? Porque seria esmola. E porque homens como você não fazem caridade sem motivos. Ela o encarou diretamente. Qual seria o seu motivo, Arthur? Ele sorriu. O primeiro sorriso genuíno da noite. Transformou completamente seu rosto, tornando-o mais jovem, mais humano. Você é mais inteligente do que eu imaginava. Você não respondeu à pergunta. Arthur terminou o uísque e pousou o copo. Quando olhou para ela novamente, algo havia mudado em seus olhos. Uma vulnerabilidade que não estava lá antes. Talvez porque reconheça em você algo que perdi há muito tempo. O quê? A capacidade de amar alguém mais do que a si mesmo. As palavras pairaram no ar entre eles como uma confissão. Isabela sentiu algo se contrair no peito. Não medo, mas uma emoção que não conseguia nomear. Então fazemos isso? Perguntou ela, a voz mal passando de um sussurro. Arthur estudou seu rosto por um longo momento. Depois se levantou e estendeu a mão para ela. Se é isso que você realmente quer. Isabela olhou para a mão estendida. Forte, elegante, com um anel de sinete no dedo mínimo. A mão que selaria seu destino. Ela respirou fundo, sentindo o aroma de rosas e sândalo preencher seus pulmões pela última vez, como a pessoa que era antes. E então colocou sua mão na dele. A mão de Arthur era surpreendentemente quente, e Isabela sentiu um arrepio percorrer seu braço quando ele a ajudou a se levantar. Por um momento, ficaram face a face, tão próximos que ela podia ver as pequenas manchas douradas em seus olhos cinzentos e sentir o calor emanando de seu corpo. Você tem certeza? Murmurou ele, a voz rouca como veludo áspero. Isabela assentiu, não confiando na própria voz. Arthur apertou suavemente sua mão antes de soltá-la e caminhar em direção ao quarto da suíte. Vou me trocar, disse ele sem olhar para trás. Fique à vontade. Quando a porta do quarto se fechou, Isabela correu para a janela, apoiando as palmas das mãos no vidro frio. Lá embaixo, a vida continuava normal. Pessoas caminhavam pela calçada, carros transitavam pela avenida, luzes piscavam em apartamentos onde famílias jantavam juntas, assistiam televisão, viviam vidas simples e honestas. O telefone em sua bolsa vibrou. Uma mensagem do hospital. Senhora Isabela, lembramos que o prazo para pagamento da cirurgia de Márcia Santos vence amanhã às 18 horas. Favor entrar em contato com o setor financeiro. Suas mãos tremeram enquanto digitava a resposta. O pagamento será efetuado amanhã pela manhã. Era isso. Não havia mais volta. A porta do quarto se abriu e Arthur emergiu vestindo apenas uma camiseta cinza e calças de algodão escuras. Sem a armadura da roupa social, parecia mais humano, mais acessível. Isabela observou a forma como a camiseta se moldava ao seu peito definido, como os músculos de seus braços se contraíam quando ele passou a mão pelos cabelos. Você está tremendo, observou ele, aproximando-se devagar. Está frio, mentiu Isabela, embora o aquecimento da suíte estivesse funcionando perfeitamente. Arthur parou a poucos centímetros dela. Não precisa ter medo de mim. Não tenho medo de você, disse ela, surpreendendo-se com a sinceridade de suas próprias palavras. Tenho medo de mim mesma. Ele inclinou a cabeça, estudando seu rosto. Por quê? Porque parte de mim... Ela hesitou, sentindo o sangue subir às bochechas. Parte de mim está curiosa, e isso me deixa com vergonha. Arthur riu baixinho, um som grave que reverberou em seu peito. Não há vergonha na curiosidade. É humano. Ele ergueu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse.
Quando ela não se moveu, ele tocou suavemente seu rosto, o polegar acariciando sua bochecha. Você é linda, sussurrou. Muito mais linda do que Helena me disse. A pele de Isabela formigou onde ele a tocava. Ela fechou os olhos, permitindo-se sentir aquele toque íntimo pela primeira vez na vida. Como vai ser? Perguntou ela, a voz quase inaudível. Como você quiser que seja. Sua mão desceu para o pescoço dela, os dedos traçando a linha delicada de sua clavícula. Podemos ir devagar, não há pressa. Isabela abriu os olhos e o encontrou observando-a com uma intensidade que a fez estremecer. Eu não sei o que fazer, admitiu. Não precisa fazer nada, apenas sinta. Arthur se inclinou e pressionou os lábios contra sua testa em um gesto surpreendentemente terno. O beijo foi leve, como o toque de uma borboleta, mas Isabela sentiu como se fosse eletricidade percorrendo todo o seu corpo. Vamos para o quarto, disse ele, entrelaçando os dedos nos dela. O quarto da suíte era ainda mais luxuoso que a sala. Uma cama king size dominava o espaço, coberta com lençóis de seda branca que pareciam brilhar sob a luz suave dos abajures. Velas aromáticas estavam acesas nas mesas laterais, preenchendo o ar com o perfume de jasmim e baunilha. Arthur a guiou até a beirada da cama e parou, suas mãos descansando levemente em sua cintura. Posso? Perguntou ele, os dedos brincando com o zíper do vestido dela. Isabela assentiu, fechando os olhos quando sentiu o zíper sendo abaixado lentamente. O vestido escorregou por seus ombros, caindo no chão em um sussurro de tecido. Ela ficou diante dele apenas com a lingerie preta simples que havia comprado especialmente para aquela noite. Quando abriu os olhos, encontrou Arthur olhando para ela com algo que parecia reverência. Perfeita, murmurou ele, as mãos traçando o contorno de seus braços. Isabela tremeu, mas não de frio. Havia algo na forma como ele a tocava, respeitosa, quase adoradora, que a fazia se sentir preciosa em vez de exposta. Sua vez, disse ela, surpreendendo-se com a própria coragem. Arthur sorriu e tirou a camiseta por cima da cabeça. O torso revelado era uma obra de arte. Músculos definidos sem exagero, pele bronzeada, uma pequena cicatriz logo abaixo das costelas que contava uma história que ela nunca conheceria. Ele se deitou primeiro, estendendo a mão para ela. Isabela se acomodou ao lado dele, o corpo rígido de nervosismo. Relaxe, sussurrou Arthur, a mão percorrendo suavemente suas costas. Estou aqui. Mas então, algo estranho aconteceu. Em vez de se concentrar no toque dele, na sensação de estar tão próxima de um homem pela primeira vez, a mente de Isabela começou a divagar. Que horas eram? Quanto tempo tinha passado desde que saíra do hospital? Miguel estava bem? A babysitter lembraria de dar o remédio para sua tosse? Está tudo bem? Arthur parou de acariciá-la, apoiando-se no cotovelo para olhar em seus olhos. Sim, desculpe. É que... Ela mordeu o lábio inferior. Estou pensando no meu irmão. Ele fica sozinho quando eu saio à noite. E ele tem só 6 anos. Arthur franziu o senho. Ele fica sozinho? E sua mãe? Está no hospital, lembra? Isabela se sentou na cama, abraçando os joelhos. Eu deixei ele com a senhora do apartamento ao lado, mas ela é idosa e... Você está preocupada, disse Arthur, também se sentando. Estou sempre preocupada. É minha responsabilidade cuidar dele. As palavras saíram num jorro. Desde que minha mãe ficou doente, eu que faço tudo. Levo ele na escola, ajudo com lição de casa, faço o jantar, conto histórias na hora de dormir. Arthur observou-a em silêncio, algo mudando em sua expressão. Que idade você disse que tem mesmo? 20. E cuida do seu irmão há quanto tempo? Uns 2 anos, desde que minha mãe começou a ficar mais fraca. Isabela olhou para ele, confusa com o rumo da conversa. Por que está perguntando? Arthur se levantou da cama abruptamente,
passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Você não é como as outras, murmurou, mais para si mesmo que para ela. Como assim? Ele se virou para encará-la, os olhos cinzentos, tempestuosos. As mulheres que procuram este tipo de arranjo, elas fazem isso por ganância. Querem dinheiro para roupas, carros, apartamentos, coisas supérfluas. Sua voz era tensa. Você está aqui por amor, por sacrifício. Isabela se levantou também, puxando o lençol para cobrir o corpo. E isso é ruim? É complicado. Arthur começou a andar de um lado para outro do quarto. Muda as coisas. Muda como? Ela se aproximou dele, tocando seu braço. Arthur, o que está acontecendo? Ele parou de andar e olhou para a mão dela em seu braço. Quando ergueu os olhos para os dela, Isabela viu algo que a surpreendeu. Dor. Nada, disse ele, a voz controlada novamente. Não muda nada. Vamos continuar. Mas quando ele se inclinou para beijá-la, Isabela recuou. Não. Diga-me o que está pensando. Arthur suspirou, sentando-se na poltrona próxima à janela. Você quer mesmo saber? Quero. Estou pensando que você deveria estar em casa, ajudando seu irmão com a lição de casa ou assistindo desenho com ele. Estou pensando que você deveria estar namorando algum garoto da sua idade, preocupada com provas da faculdade, não com cirurgias cardíacas. Sua voz ficou mais baixa. Estou pensando que o mundo é profundamente injusto. Isabela sentiu lágrimas queimando em seus olhos. O mundo é injusto mesmo, mas estou aqui por escolha. Escolha? Arthur riu amargamente. Que escolha é essa? Entre deixar sua mãe morrer e vender seu corpo? É a única escolha que eu tenho. A voz de Isabela ecoou pelo quarto. Você acha que eu queria estar aqui? Você acha que este era o meu plano de vida? Arthur se levantou e caminhou até ela, parando bem próximo. Então, por que está? Porque eu a amo. As lágrimas finalmente transbordaram. Porque ela sacrificou tudo por mim e pelo Miguel. Porque ela merece viver. Porque algumas pessoas valem qualquer sacrifício. Arthur a observou chorar por um longo momento. Depois, surpreendentemente, ergueu as mãos e enxugou suas lágrimas com os polegares. Você a ama tanto assim? Mais que a minha própria vida. Algo mudou no rosto de Arthur. A dureza desapareceu, substituída por algo mais suave, mais vulnerável. Deve ser bom, disse ele suavemente. O quê? Ser amado assim, ter alguém disposto a sacrificar tudo por você. Havia tanta solidão naquelas palavras que o coração de Isabela se contraiu. Todo mundo tem alguém que os ama assim, disse ela. Arthur balançou a cabeça, um sorriso triste curvando seus lábios. Nem todo mundo, Isabela. Nem todo mundo. Eles ficaram ali parados, olhando um para o outro no silêncio carregado do quarto perfumado. Dois estranhos unidos por um acordo que, de repente, parecia muito mais complicado do que qualquer um deles havia imaginado. A manhã chegou com uma luz dourada que se infiltrava pelas cortinas pesadas da suíte. Isabela despertou lentamente por um momento, esquecendo onde estava. A seda dos lençóis contra sua pele nua, o colchão macio demais, o silêncio luxuoso, tudo tão diferente do apartamento barulhento onde vivia. Então, a realidade voltou como um soco no estômago. Ela virou a cabeça e encontrou o lado da cama vazio. Arthur havia saído cedo, deixando apenas o perfume de sua colônia no travesseiro e um envelope branco sobre a mesa de cabeceira. Isabela se sentou, puxando o lençol para cobrir o corpo. Suas mãos tremeram quando abriu o envelope. Dentro, um cheque de R$ 300.000 e um cartão simples com apenas uma linha escrita à mão. Obrigado. Obrigado. Como se ela tivesse feito um favor, não vendido a alma. 1 hora depois, Isabela estava no banco depositando o cheque. O gerente a tratava com uma cortesia exagerada, que a fazia se sentir exposta,
como se puta estivesse tatuado em sua testa. Saiu de lá direto para o hospital, o coração batendo forte com a perspectiva de finalmente dar boas notícias à mãe. 250 mil? A recepcionista conferiu o valor 3 vezes. Perfeito, vou agendar a cirurgia para amanhã mesmo. Isabela subiu correndo para o quarto da mãe, o sorriso mais genuíno em semanas estampado no rosto. Mamãe, consegui o dinheiro, você vai operar amanhã. Márcia olhou para a filha com uma mistura de alívio e preocupação. Isa, meu amor, como você conseguiu tanto dinheiro assim tão rápido? Consegui um empréstimo, mentiu Isabela, beijando a testa da mãe. O importante é que agora você vai ficar bem. Márcia segurou a mão da filha com mais força do que suas condições permitiam. Você tem certeza de que não fez nada perigoso? O coração de Isabela se contraiu. Mesmo doente, exausta, ligada a tubos e máquinas, sua mãe ainda se preocupava com ela. Não fiz nada de errado, mamãe. Prometo. Era mentira, mas uma mentira necessária. Do outro lado da cidade, Arthur Monteiro estava em seu escritório no último andar do prédio comercial mais caro de São Paulo. As janelas ofereciam uma vista panorâmica da selva de concreto, mas ele não via nada além do rosto de Isabela flutuando em sua mente. A forma como ela tremera, não de desejo, mas de medo. A maneira como falara da mãe e do irmão, com uma devoção que ele nunca experimentara. O jeito como suas lágrimas pareciam cristais puros escorrendo por bochechas que cheiravam a flores silvestres. Arthur passou a mão pelo rosto, tentando afastar as imagens. Havia sido apenas uma noite, um acordo comercial. Não significava nada. Mas então, por que não conseguia parar de pensar nela? Senhor Monteiro? Sua secretária Beatriz apareceu na porta. O senhor tem uma reunião com os investidores japoneses em meia hora. Cancele, disse Arthur, sem tirar os olhos da janela. Mas, senhor, são clientes muito importantes. Eu disse para cancelar. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Beatriz assentiu e se retirou rapidamente. Arthur conhecia sua reputação de patrão exigente e frio. Em 15 anos, construindo seu império financeiro, nunca havia cancelado uma reunião por motivos pessoais. Mas Isabela não era motivo pessoal. Era o que exatamente? Arthur pegou o telefone e discou um número que conhecia de cor. Carlos, preciso que você faça uma investigação discreta para mim. Carlos Miranda era o melhor detetive particular da cidade, especializado em casos delicados que exigiam absoluta confidencialidade. Claro, Arthur. Do que se trata? Uma garota, Isabela Santos, 20 anos. Quero saber tudo sobre ela. Família, situação financeira, histórico médico da família, tudo. Algum problema específico? Arthur hesitou. Como explicar que precisava entender por que uma prostituta de luxo havia mexido com ele de uma forma que nenhuma mulher conseguira em anos? Apenas curiosidade. E Carlos, quero isso hoje. Entendido. Te ligo em algumas horas. Arthur desligou e voltou para a janela. São Paulo fervilhava lá embaixo, milhões de pessoas correndo atrás de seus sonhos, suas ambições, sua sobrevivência. Em algum lugar daquela multidão estava Isabela, provavelmente no hospital cuidando da mãe. Mulheres como ela não deveriam existir em seu mundo. Isabela passou a tarde toda no hospital, segurando a mão da mãe enquanto os médicos explicavam os detalhes da cirurgia. Quando finalmente saiu, já era quase noite. Comprou um lanche na padaria da esquina e subiu para o apartamento, onde encontrou Miguel fazendo lição na mesa da cozinha. Isa! O menino correu para abraçá-la. A dona Rosa disse que você só volta amanhã. Mudança de planos, pequeno. Isabela abraçou o irmão com força, inalando o cheiro de shampoo infantil e inocência. Como foi a escola? Legal. A professora disse que eu sou muito inteligente. E tem uma coisa,
Miguel correu até a mochila e retirou um papel amassado. Fiz um desenho para a mamãe. Era um desenho típico de criança. 3 bonecos palito, sob um sol amarelo e uma casa com chaminé. Mas o que partiu o coração de Isabela foi a legenda escrita com letra trêmula. Eu, a Isa e a mamãe felizes. Está lindo, Mig. Ela vai amar. Quando a mamãe volta para casa. Isabela ajoelhou ao lado do irmão, escolhendo as palavras cuidadosamente. Amanhã ela vai fazer uma cirurgia. É como se os médicos fossem consertar o coração dela, igual quando você conserta seus carrinhos quebrados. E depois ela fica boa? Depois ela fica boa. Miguel sorriu, satisfeito com a explicação. Isabela preparou um jantar simples, macarrão com molho de tomate e salsicha, e assistiram desenho juntos antes da hora de dormir. Isa, Miguel disse quando ela estava tucando-o na cama. Que foi? Você está diferente hoje. O sangue de Isabela gelou. Diferente como? Mais triste, mas tentando esconder. O menino a olhou com aqueles olhos grandes e sábios demais para sua idade. Aconteceu alguma coisa ruim? Isabela beijou a testa do irmão, lutando contra as lágrimas. Nada ruim, pequeno. Só estou cansada. Tá, mas se acontecer alguma coisa ruim, você me conta, né? Porque eu sou homem da casa quando a mamãe não está. O coração de Isabela se despedaçou um pouco mais. 6 anos e já se sentia responsável pela família. Você é o melhor homem da casa que eu conheço, sussurrou ela. Arthur estava em casa, um apartamento duplex minimalista que mais parecia uma galeria de arte, quando o telefone tocou às 10 da noite. Carlos, o que você descobriu? Arthur? A voz do detetive soava estranha. Você tem certeza de que quer saber disso? Fale logo. A Isabela Santos, 20 anos, estudante de pedagogia na Universidade São Marcos, mora num apartamento de 2 cômodos no bairro da Liberdade com a mãe, Márcia Santos, 42 anos, e o irmão, Miguel Santos, 6 anos. A mãe trabalha como faxineira em 3 lugares diferentes e tem um histórico médico preocupante: hipertensão, diabetes e agora insuficiência cardíaca severa. Arthur se serviu de uísque pressentindo que precisaria. Continue. A família está afundada em dívidas médicas. O apartamento está 3 meses atrasado, tem conta de luz cortada, e a mãe precisa de uma cirurgia cardíaca que custa R$ 250 mil. Isabela trancou a faculdade no semestre passado para cuidar da família. Arthur tomou um gole grande de uísque. E o pai das crianças? Pai da Isabela morreu quando ela tinha 15 anos. Acidente de trabalho. O pai do Miguel nunca assumiu a paternidade. A Márcia criou os 2 sozinha. Filho da puta, murmurou Arthur. Arthur, tem mais uma coisa. A cirurgia da mãe dela está marcada para amanhã. Aparentemente a família conseguiu o dinheiro de alguma forma. Arthur quase derrubou o copo. Como assim? O pagamento foi feito hoje de manhã. R$ 300 mil, valor exato. Coincidência interessante, não acha? Arthur desligou o telefone sem responder. Caminhou até a janela do apartamento, olhando para as luzes da cidade que se espalhavam como diamantes no veludo negro da noite. Isabela não havia mentido, nem um pouco. Cada palavra que disse sobre a mãe, sobre o irmão, sobre sua situação, era pura verdade. Ela realmente havia se vendido para salvar a vida da mãe. E ele havia comprado. Arthur se serviu de mais uísque, mas a bebida tinha gosto de cinzas em sua boca. Em todos os seus relacionamentos anteriores, se é que podiam ser chamados assim, as mulheres queriam algo dele: dinheiro, status, conexões. Ele sempre soube exatamente onde estava pisando. Mas Isabela não queria nada dele além do dinheiro para salvar alguém que amava. Ela havia se entregado completamente, sem reservas, sem jogos, sem segundas intenções. E isso o aterrorizava,
porque pela primeira vez em sua vida adulta, Arthur Monteiro havia conhecido alguém genuinamente bom. Alguém que amava de forma pura e incondicional. Alguém que se sacrificava sem esperar nada em troca. Alguém que o fazia questionar tudo que acreditava sobre a natureza humana. Arthur terminou o uísque de uma vez e pegou as chaves do carro. Nem sabia para onde estava indo até se ver estacionando em frente ao Hospital São Lucas. Era quase meia-noite. As luzes dos quartos criavam um padrão irregular na fachada do prédio. Em algum lugar lá dentro, uma mulher se preparava para uma cirurgia que sua filha havia pagado com o próprio corpo. Arthur ficou ali sentado no carro por quase uma hora, olhando para o hospital e tentando entender o que estava acontecendo com ele. Quando finalmente foi embora, uma coisa estava clara. Isabela Santos havia mudado alguma coisa fundamental dentro dele, e isso era um problema muito, muito grande. A cirurgia durou 7 horas. Isabela passou cada minuto delas na sala de espera, caminhando de um lado para outro como um animal enjaulado. O cheiro de desinfetante havia se tornado parte de sua pele, e o café da máquina automática deixara um gosto amargo permanente em sua boca. Miguel dormia encostado em sua perna, o desenho para a mãe ainda agarrado em suas mãos pequenas. Às 3 da tarde, o Dr. Carvalho finalmente apareceu, ainda vestindo a roupa cirúrgica verde. Isabela se levantou tão rapidamente que quase derrubou Miguel. Doutora, sua voz saiu como um sussurro desesperado. O médico sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via em semanas. A cirurgia foi um sucesso. Sua mãe está estável e respondendo bem. Ela vai precisar de alguns dias na UTI, mas o prognóstico é excelente. Isabela desabou na cadeira, as lágrimas finalmente vindo. Lágrimas de alívio, de gratidão, de exaustão emocional acumulada. Miguel acordou assustado e ela o puxou para um abraço apertado. A mamãe está bem, pequeno. Ela está bem. Posso vê-la? Perguntou Miguel, esfregando os olhos sonolentos. Ainda não, mas logo poderemos, disse o Dr. Carvalho gentilmente. Ela precisa descansar agora. Isabela assentiu, secando as lágrimas. Doutor, sobre os custos adicionais, está tudo pago, interrompeu ele consultando a prancheta. Na verdade, há um valor excedente considerável na conta. Alguém depositou muito mais do que o necessário. Como assim? O médico franziu o senho. 300 mil reais foram depositados, mas a cirurgia custou 250 mil. O restante está à disposição para medicamentos, fisioterapia ou qualquer custo adicional de recuperação. Isabela ficou confusa. Ela havia entregado exatamente o valor do cheque que Arthur lhe dera. Por que ele havia pago mais do que o combinado? Quem fez o depósito? Foi feito através de um escritório de advocacia. Machado em Associados. Não tenho mais detalhes. Isabela assentiu distraidamente. Pegou Miguel pela mão e saíram do hospital para pegar alguma coisa para comer. O menino estava eufórico com a notícia sobre a mãe, tagarelando sem parar sobre como eles iriam fazer uma festa quando ela voltasse para casa. Mas a mente de Isabela estava em outro lugar. Por que Arthur havia pago mais? E por que através de um escritório de advocacia? Arthur estava em uma reunião quando Beatriz apareceu na porta da sala de conferências, parecendo desconfortável. Senhor Monteiro, desculpe interromper, mas tem uma pessoa na recepção dizendo que precisa falar com o senhor urgentemente. Arthur suspirou, irritado. Diga para agendar um horário. Ela disse que é sobre uma tal de Isabela Santos. O nome atingiu Arthur como um raio. Ele se levantou abruptamente, ignorando os olhares surpresos dos executivos ao redor da mesa. A reunião continua sem mim. Beatriz, assuma. Ele desceu para o térreo do prédio, o coração batendo descompassado. Mas quem o aguardava na recepção não era Isabela. Era uma mulher de meia-idade, magra, com olheiras profundas e roupas simples, mas limpas.
Mesmo debilitada, era possível ver de onde Isabela havia herdado a beleza. Os mesmos olhos castanhos expressivos, a mesma estrutura óssea delicada. Márcia Santos. O senhor é Arthur Monteiro? Perguntou ela, a voz fraca, mas determinada. Arthur assentiu, confuso. Como a senhora... Saí do hospital contra a recomendação médica. Disseram que eu estava bem o suficiente para algumas horas fora da UTI. Então pedi para um enfermeiro me trazer aqui. Márcia se apoiou pesadamente na cadeira da recepção. Preciso falar com o senhor. Arthur olhou ao redor. A recepção estava cheia de funcionários e visitantes. Vamos para o meu escritório. No elevador, Márcia permaneceu em silêncio, mas Arthur podia sentir a tensão emanando dela. Quando chegaram ao escritório, ela recusou a oferta de água ou café e foi direto ao ponto. Eu sei o que aconteceu entre o senhor e minha filha. Arthur sentiu o sangue gelar. A senhora sabe. Sou mãe há 20 anos, senhor Monteiro. Conheço minha filha melhor que ela conhece a si mesma. Márcia se sentou na cadeira em frente à mesa dele, as mãos trêmulas no colo. Ela disse que conseguiu um empréstimo para pagar minha cirurgia. Mas eu sei que nenhum banco emprestaria essa quantia para uma estudante sem renda. Arthur se acomodou atrás da mesa, não sabendo o que dizer. Então eu comecei a observar, continuou Márcia, a forma como ela evita meu olhar quando fala sobre o dinheiro, como ela toma banho por muito mais tempo que o normal, como se estivesse tentando se limpar de alguma coisa. Como ela abraça o Miguel com mais força, como se estivesse se desculpando por algo. As palavras de Márcia eram como facadas no peito de Arthur. E ontem à noite ela falou dormindo. Repetiu seu nome várias vezes, depois chorou. Márcia o encarou diretamente. Então eu o investiguei. Descobri quem é o senhor, onde trabalha. Senhora Santos, deixe-me terminar. A voz dela ganhou uma força surpreendente. Minha filha se vendeu para salvar minha vida. E o senhor comprou. Arthur abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar acusatório da mulher. Mas, continuou Márcia, o senhor pagou 50 mil a mais do que ela pediu. Por quê? Arthur levantou os olhos surpreso. Como a senhora sabe? Porque eu fui no banco conferir o depósito. O valor total foi de 300 mil, mas a cirurgia custou 250. Márcia se inclinou para a frente. Um homem que compra sexo não costuma ser generoso. Então eu pergunto novamente, por quê? Arthur se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. Eu não sei, disse ele finalmente. Talvez culpa. Culpa. Márcia riu sem humor. O senhor se sente culpado? Sua filha não deveria estar naquela situação. Ela deveria estar na faculdade, namorando, vivendo a vida de uma garota normal de 20 anos. Mas ela não está. E sabe por quê? Márcia se levantou também, caminhando até ficar ao lado dele. Porque ela me ama. Porque ela é capaz de sacrificar qualquer coisa pelas pessoas que ama. Arthur olhou para o reflexo de Márcia no vidro da janela. Eu sei. O senhor tem filhos, senhor Monteiro? Não. Tem alguém que o ama de forma incondicional? Arthur hesitou. Não. Então o senhor não entende o que é receber um amor assim. É devastador. Márcia tocou o vidro da janela com a ponta dos dedos. Saber que alguém está disposto a se destruir por você é uma responsabilidade esmagadora. Por que a senhora está me contando isso? Márcia se virou para encará-lo. Porque eu vou morrer algum dia, não agora, graças ao Senhor, mas eventualmente. E quando isso acontecer, minha filha vai ficar sozinha com um menino de 6 anos para criar. Sua voz tremeu. Ela vai precisar de alguém que entenda o valor do que ela fez. Alguém que saiba que ela é especial. Arthur franziu o senho. Senhora Santos, se a senhora está sugerindo, não estou sugerindo nada.
Estou apenas dizendo que minha filha merece ser amada de volta. Merece alguém que a valorize pelo que ela realmente é. Márcia caminhou em direção à porta. E pelo que eu vi, o senhor já foi tocado por ela. Senão, não teria vindo me procurar. Arthur se virou confuso. Como assim? Márcia sorriu. O mesmo sorriso de Isabela. O senhor acha que foi coincidência eu descobrir onde trabalha? O senhor foi no hospital ontem à noite. Ficou no estacionamento por quase 1 hora. O segurança me contou. Arthur sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O senhor pode ter comprado uma noite com minha filha, senhor Monteiro. Mas ela conquistou algo de graça. Márcia abriu a porta do escritório. A questão é, o que o senhor vai fazer com isso? Naquela noite, Isabela estava na cozinha preparando o jantar, quando alguém bateu na porta. Estranhou. Não estavam esperando ninguém, e o porteiro sempre avisava quando havia visitas. Olhou pelo olho mágico e quase desmaiou. Arthur Monteiro estava parado no corredor, vestindo um terno escuro e carregando várias sacolas. Isabela abriu a porta lentamente, o coração disparado. O que você está fazendo aqui? Arthur parecia tão surpreso de estar ali quanto ela de vê-lo. Eu trouxe algumas coisas para seu irmão e para você. Ele ergueu as sacolas. Posso entrar? Isabela olhou para trás, para o apartamento minúsculo e modesto. Móveis velhos, televisão pequena, paredes que precisavam de pintura. Tão diferente do luxo da suíte do hotel. Não é muito... Posso entrar? Repetiu ele mais gentilmente. Ela se afastou, deixando-o passar. Arthur olhou ao redor, não com desdém ou surpresa, mas com curiosidade genuína, como se estivesse tentando entender como as pessoas realmente viviam. Miguel apareceu correndo da sala, parando abruptamente quando viu o estranho. Quem é ele? Miguel, este é o Arthur. Arthur, meu irmão Miguel. Arthur se ajoelhou para ficar na altura do menino, estendendo a mão. Prazer te conhecer, Miguel. O menino apertou a mão timidamente. Você é namorado da Isa? Arthur olhou para Isabela, que estava vermelha de vergonha. Não, somos amigos. Miguel pareceu aceitar a explicação. Você quer jantar com a gente? A Isa faz o melhor macarrão do mundo. Arthur sorriu. O mesmo sorriso que havia desarmeado Isabela no hotel. Eu adoraria. Isabela não conseguia acreditar na surreal situação de Arthur Monteiro sentado em sua mesa de cozinha, comendo macarrão com molho de tomate e conversando com Miguel sobre carros e super-heróis. Ele parecia genuinamente interessado nas histórias do menino, fazia perguntas, ria das piadas infantis. Por que você tem um carro tão caro? Perguntou Miguel, sempre direto. Miguel, Isabela o repreendeu. Não, tudo bem, disse Arthur. É uma pergunta válida. Eu trabalho muito, Miguel. E quando você trabalha muito, às vezes ganha dinheiro suficiente para comprar coisas que quer. Tipo Lego? Tipo Lego. A Isa trabalha muito também, mas a gente nunca tem dinheiro para Lego. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Arthur olhou para Isabela, que evitou seu olhar. Bem, disse Arthur finalmente, talvez eu possa ajudar com isso. Depois do jantar, enquanto Miguel assistia televisão, Arthur e Isabela se sentaram na pequena varanda do apartamento. A vista não era espetacular, apenas outros prédios e uma rua movimentada. Mas havia algo intimista na proximidade, no barulho da cidade lá embaixo. Por que você veio aqui? Perguntou Isabela. Arthur ficou em silêncio por um longo momento. Sua mãe me visitou hoje. Isabela se virou para encará-lo, os olhos arregalados. Ela saiu do hospital? Como ela... Ela sabe, Isabela, sobre nós. O mundo de Isabela desabou. Sua mãe sabia. Sua mãe sabia o que ela havia feito. O que ela disse? Que você merece ser amada de volta
Isabela sentiu lágrimas queimando em seus olhos. E o que você disse? Arthur se virou para olhá-la, seus olhos cinzentos e intensos na luz suave da varanda. Que ela estava certa. As semanas que se seguiram foram as mais estranhas da vida de Isabela. Arthur aparecia nos momentos mais inesperados, levando Miguel para a escola quando ela tinha que ficar no hospital, chegando com sacolas de supermercado quando a geladeira estava vazia, surgindo na sala de espera da UTI com café quente e sanduíches quando ela se esquecia de comer. Era como se ele tivesse se nomeado protetor silencioso da família, e isso a deixava profundamente desconfortável. Você não precisa fazer isso, disse ela numa tarde de quinta-feira, quando o encontrou esperando na porta da escola de Miguel com um sorvete na mão. Fazer o quê? Arthur entregou o sorvete para Miguel, que o aceitou com um sorriso radiante. Cuidar de nós. Você já fez mais do que suficiente. Arthur a estudou com aqueles olhos cinzentos que pareciam ver através de suas defesas. E se eu quiser fazer? Por quê? A pergunta saiu mais áspera do que ela pretendia. Qual é o seu motivo, Arthur? Ele não respondeu imediatamente. Caminharam em silêncio até o carro dele, um BMW preto que parecia uma nave espacial perto dos outros veículos na rua. Miguel tagarelava sobre a aula de educação física, alheio à tensão entre os adultos. Você quer saber meu motivo? Arthur finalmente perguntou enquanto dirigia em direção ao hospital. Quero. Talvez porque nos últimos 15 anos eu tenha me convencido de que pessoas boas não existem. E então você apareceu e destruiu essa teoria. Isabela olhou pela janela, vendo a cidade passar em um borrão. Eu não sou boa, Arthur. Mulheres boas não fazem o que eu fiz. Mulheres boas fazem o que for necessário para proteger quem amam. A voz dele era tão definitiva que Isabela se virou para olhá-lo. Como você pode dizer isso? Você nem me conhece. Eu te observo há 3 semanas, Isabela. Vi você dormir na cadeira desconfortável do hospital para ficar perto da sua mãe. Vi você dividir seu sanduíche com um morador de rua na porta do hospital. Vi você ajudar Miguel com lição de casa, mesmo quando estava exausta. Arthur parou no sinal vermelho e a encarou. Vi você se sacrificar sem pensar 2 vezes. Então não me diga que você não é boa. Miguel, que estava mexendo no tablet que Arthur havia dado para ele, levantou a cabeça. O Arthur tá certo, Isa. Você é a pessoa mais boa do mundo. Isabela sentiu as lágrimas queimando, mas se controlou. Não podia chorar na frente do irmão. No hospital, Márcia estava sentada na poltrona ao lado da cama, bem melhor do que nas últimas semanas. Sua cor havia voltado, e ela conseguia se mover sem sentir dor. Quando viu Arthur entrar com Isabela e Miguel, seus olhos se iluminaram. Arthur, que bom vê-lo! Como está se sentindo, dona Márcia? Como se tivesse ganhado uma segunda chance, disse ela sorrindo. Graças ao Senhor. Mamãe, Isabela começou desconfortável. Não, filha. Eu sei que vocês fizeram um acordo, mas o que ele tem feito por nós vai muito além de qualquer acordo. Márcia olhou para Arthur. Por que não fica para o jantar? Miguel me contou que você adora o macarrão da Isabela. Arthur hesitou. Não quero me intrometer. Você não se intrometeu até agora, disse Márcia com um sorriso travesso. Por que começaria hoje? Naquela noite, Isabela estava lavando a louça quando Arthur apareceu na cozinha com as mangas arregaçadas, pronto para ajudar. Você não precisa... Eu sei. Ele pegou um pano para secar os pratos. Mas quero ajudar. Trabalharam em silêncio por alguns minutos. Um ritual doméstico surpreendentemente íntimo. Isabela estava intensamente consciente da proximidade dele. O calor de seu corpo quando ele se esticava para alcançar o armário, o cheiro de sua colônia misturado com o aroma do jantar, a forma como seus dedos se tocavam acidentalmente quando ele pegava um prato de suas mãos. Posso fazer uma pergunta? Disse Arthur suavemente. Pode.
Por que você não me deixa cuidar de vocês? Por que é tão difícil aceitar ajuda? Isabela parou de esfregar o prato, as mãos imóveis na água ensaboada. Porque eu não entendo qual é o seu jogo. Jogo? Homens como você não fazem caridade, Arthur. Sempre há um preço. Ela o encarou. Qual é o seu preço? Arthur pousou o pano, se virou para ela completamente. Você quer saber qual é o meu preço? Quero. Que você pare de me olhar como se eu fosse um predador esperando para atacar. A honestidade crua da resposta a pegou desprevenida. Eu não... Você faz isso. Sempre que eu chego perto, você se encolhe, como se estivesse esperando que eu cobre a conta a qualquer momento. Arthur se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Você acha que eu quero mais sexo? É isso? O sangue subiu às bochechas de Isabela. Eu não sei o que você quer. Eu quero... Arthur hesitou, como se as palavras fossem difíceis. Eu quero fazer parte da vida de vocês. Quero chegar em casa e saber que tenho um lugar para onde ir, onde alguém se importa se eu estou bem. Quero ouvir Miguel contando sobre o dia dele na escola. Quero discutir com você sobre qual filme assistir no sábado à noite. Isabela o encarou, chocada. Você quer uma família? Eu quero vocês, disse ele simplesmente. O coração de Isabela bateu descompassado. Ela se afastou, enxugando as mãos no avental. Arthur, você não pode simplesmente decidir que quer fazer parte das nossas vidas. Não é assim que funciona. Como funciona, então? As pessoas se conhecem gradualmente, namoram, se apaixonam, constroem algo juntas ao longo do tempo. Sua voz tremeu. Elas não começam com um acordo comercial e fingem que podem construir algo real em cima disso. Arthur ficou em silêncio por um longo momento. E se não estivermos fingindo? O quê? E se isso for real? O que eu sinto quando estou com vocês? O que sinto quando penso em vocês? E se for real? Isabela balançou a cabeça. Você não me conhece, Arthur. Você conhece uma versão de mim em uma situação extrema. Isso não é real. Então me deixe conhecer a versão real. A intensidade em sua voz a fez estremecer. Por quê? Por que isso é importante para você? Arthur passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que ela estava começando a reconhecer. Porque nos últimos 15 anos eu construí um império. Acumulei mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Conquistei tudo o que achei que queria. Ele a encarou. E no final do dia, eu ia para casa, para um apartamento vazio. Comia sozinho, dormia sozinho, acordava sozinho. E achava que era assim que as coisas deveriam ser. E agora? Agora eu sei como é chegar aqui e ser recebido pelo sorriso do Miguel. Sei como é ver você cuidando da sua mãe com tanta dedicação. Sei como é fazer parte de algo maior que eu mesmo. Sua voz ficou mais baixa. E eu não quero voltar para aquele apartamento vazio. Isabela sentiu algo se contrair no peito. Arthur, eu sei que começou de forma errada. Eu sei que você tem todas as razões para não confiar em mim. Mas, por favor... Ele estendeu a mão, tocando suavemente seu braço. Me deu uma chance de fazer isso direito. Antes que Isabela pudesse responder, Miguel apareceu na cozinha, já de pijama. Isa, você pode me ajudar com uma coisa? Claro, pequeno. O que foi? Miguel olhou timidamente para Arthur, depois voltou para a irmã. Eu queria desenhar o Arthur junto com a gente, no desenho da família. Mas não sei se ele vai gostar. O coração de Isabela se despedaçou um pouco. Miguel havia incluído Arthur em sua versão de família. Por que você não pergunta para ele? Sugeriu ela suavemente. Miguel se virou para Arthur, seus olhos grandes e esperançosos. Você quer estar no meu desenho da família? Arthur se ajoelhou para ficar na altura do menino, e Isabela viu emoção genuína em seus olhos. Eu adoraria estar no seu desenho, Miguel. Sério? O rosto do menino se iluminou. Então você pode ser meu irmão mais velho. Eu sempre quis ter um irmão mais velho.
Arthur olhou para Isabela por cima da cabeça de Miguel. O que ela viu nos olhos dele a assustou. Não desejo ou possessividade, mas algo muito mais perigoso: amor. Mais tarde, depois que Miguel foi dormir e Márcia voltou para o hospital para passar a noite em observação, Arthur e Isabela se sentaram no sofá pequeno da sala. A televisão estava ligada em volume baixo, mas nenhum dos dois prestava atenção. Ele se apegou a você, disse Isabela. E isso é ruim? É perigoso. Miguel já perdeu o pai. Se você for embora... E se eu não for? Isabela o olhou. Todo mundo vai embora, Arthur. É a única constante da vida. Sua mãe não foi. Minha mãe quase morreu e vai morrer algum dia. E eu também. E você também. Todo mundo morre, Isabela. Isso significa que não devemos amar ninguém? A pergunta pairou no ar entre eles. Não é sobre amor, disse ela finalmente. É sobre realidade. Você vive em um mundo diferente do nosso. Você tem responsabilidades, compromissos, uma vida que não inclui uma família instantânea. Arthur se virou no sofá para encará-la completamente. E se eu quiser mudar minha vida? As pessoas não mudam, Arthur, não de verdade. Eu mudei. Sua voz era baixa, intensa. No momento em que te conheci, eu mudei. Isabela sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Você acha que mudou porque se sente culpado pelo que aconteceu entre nós. Mas culpa não é amor, Arthur. E pena não é família. Você acha que é isso que eu sinto, pena? Não sei o que você sente. E nem você sabe. Arthur ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou e caminhou até a janela pequena da sala, olhando para a rua mal iluminada. Você quer saber o que eu sinto? Disse ele sem se virar. Diga. Eu sinto que pela primeira vez na minha vida eu entendo para que serve o dinheiro. Não é para comprar coisas, é para proteger as pessoas que você ama. Ele se virou. Eu sinto que quero acordar todos os dias, sabendo que você e Miguel estão seguros, que sua mãe está bem, que vocês têm tudo o que precisam. Isso não é amor, Arthur. Isso é... O que então? Isabela procurou pelas palavras certas. Responsabilidade. Você se sente responsável por nós agora. Arthur voltou para o sofá, sentando-se mais perto desta vez. E se for mais que isso? Como assim? Ele ergueu a mão, tocando suavemente seu rosto. E se eu disser que quando você sorri, eu sinto como se o mundo fizesse sentido pela primeira vez? E se eu disser que quando Miguel me chama de irmão mais velho, meu peito se enche de um orgulho que eu nunca senti por nenhuma conquista profissional? Isabela fechou os olhos ao toque dele. Arthur, e se eu disser que quando penso em você naquele hotel, meu único arrependimento não é o que fizemos, mas como fizemos? Que eu queria ter te conhecido de outra forma, ter te cortejado direito, ter te dado flores em vez de dinheiro. As lágrimas finalmente transbordaram. Você não pode dizer essas coisas. Por que não? Porque eu vou acreditar, e não posso me dar ao luxo de acreditar. Arthur limpou suas lágrimas com o polegar. Por que não? Porque eu tenho muito a perder. E eu não tenho nada a perder, disse ele suavemente. Então deixe-me correr o risco por nós dois. 2 semanas depois, Márcia finalmente recebeu alta do hospital. Isabela acordou naquela manhã com uma sensação estranha no peito, uma mistura de alívio e ansiedade que não conseguia explicar. Pela primeira vez em meses, sua família estaria completa novamente sob o mesmo teto. Arthur havia insistido em buscar Márcia no hospital com seu carro, alegando que seria mais confortável que o transporte público. Isabela relutou, mas a mãe aceitou a oferta com um sorriso que dizia muito mais do que palavras. Pronta para ir para casa, dona Márcia? Perguntou Arthur, ajudando-a a se acomodar no banco traseiro do BMW. Mais do que pronta, respondeu ela, os olhos brilhando.
Senti falta do meu cantinho. Miguel estava eufórico, tagarelando sem parar sobre os planos que tinha para quando a mãe chegasse em casa. Havia feito um cartaz gigante com as palavras "Bem-vinda de volta, mamãe", escrito com giz de cera colorido e colado na porta do apartamento. Quando chegaram ao prédio, Arthur insistiu em carregar a pequena mala de Márcia e ajudá-la a subir os 3 lances de escada. Isabela observou como ele ajustou o passo ao dela, oferecendo o braço para apoio sem fazer com que ela se sentisse inválida. "Arthur", disse Márcia quando chegaram à porta do apartamento, "você não imagina o que significa para mim ver meus filhos felizes, e vocês estão felizes." Isabela abriu a boca para protestar, mas Márcia continuou: "Especialmente você, Isabela. Você não sorri há meses e hoje está radiante." Era verdade. Isabela podia sentir nos próprios músculos faciais como havia sorrido mais naquele dia do que em semanas. A presença de Arthur se tornara tão natural que ela nem percebia mais como ele a afetava. Naquela tarde, enquanto Márcia descansava e Miguel assistia desenhos, Isabela e Arthur se ofereceram para fazer as compras da semana. Era uma atividade mundana, doméstica, mas que havia se tornado um dos momentos favoritos de Isabela. No supermercado, Arthur empurrava o carrinho enquanto ela consultava a lista que havia escrito em um papel amassado. "Leite, ovos, pão", murmurava ela percorrendo os corredores. "Arthur, você não precisa pagar por tudo isso. Já discutimos isso", disse ele, colocando um pacote de biscoitos no carrinho. "Os favoritos de Miguel. Deixe-me ajudar." "Mas você já faz tanto." Arthur parou o carrinho e se virou para ela. "Isabela, quando você vai entender que eu não faço isso por obrigação?" "Então por que faz?" Ele hesitou, como se estivesse pesando as palavras. "Porque quando eu pago essa conta, sei que vocês vão ter comida na geladeira por mais uma semana. Quando eu coloco combustível no carro, sei que você não vai ter que pegar 3 ônibus para chegar ao hospital. Quando eu..." Ele parou, passando a mão pelos cabelos. "Quando eu cuido de vocês, eu me sinto útil de uma forma que nunca me senti fechando negócios milionários." Isabela sentiu algo se contrair no peito. "Arthur, você perguntou por que eu faço isso. Essa é a resposta." Eles continuaram as compras em um silêncio carregado de tensão. Isabela observava Arthur escolhendo frutas com cuidado, lendo rótulos de produtos, perguntando sua opinião sobre marcas diferentes. Era como se ele estivesse genuinamente interessado nos detalhes minúsculos que compunham a vida dela. Na fila do caixa, uma senhora idosa na frente deles estava tendo dificuldades para pagar a conta. Faltavam R$ 15 e ela estava decidindo quais itens deixar para trás. Sem hesitar, Arthur se adiantou. "Permita-me", disse ele suavemente, estendendo uma nota para o caixa. A senhora tentou protestar, mas Arthur sorriu daquele jeito que desarma qualquer resistência. "Minha avó sempre dizia que kindness is never wasted." Bondade nunca é desperdiçada. Quando saíram do supermercado, Isabela não conseguiu se conter. "Você fez aquilo porque sabia que eu estava olhando?" Arthur parou de carregar as sacolas e a encarou. "Você realmente acha que eu sou tão calculista? Eu não sei o que pensar sobre você, Arthur. Você faz coisas que contradizem tudo que eu achava que sabia sobre homens como você." "Homens como eu? Ricos, poderosos, acostumados a conseguir o que querem." Arthur colocou as sacolas no porta-malas e se virou para ela. "E o que você acha que eu quero, Isabela?" A pergunta pairou no ar entre eles. Isabela abriu a boca para responder, mas não sabia o que dizer. "Eu quero que você pare de me ver como um estranho", disse ele finalmente. "Eu quero que você entenda que quando estou com vocês, pela primeira vez na vida, eu me sinto em casa." Naquela noite, depois do jantar, Márcia foi descansar cedo e Miguel se entretinha com um livro de colorir que Arthur havia trazido.
Isabela estava na pequena varanda, estendendo roupas no varal, quando Arthur apareceu atrás dela. Posso ajudar? Não precisa. Ela estendeu uma blusa, evitando olhá-lo. Você já fez muito hoje. Arthur pegou uma das camisetas de Miguel e a estendeu ao lado da blusa dela. Você está brava comigo? Não estou brava. Então o que é? Isabela suspirou, interrompendo o que estava fazendo. Estou confusa, Arthur. Estou confusa porque você está fazendo ser muito fácil me acostumar com você. E isso é ruim? É perigoso para todos nós. Arthur se aproximou, fazendo com que ela tivesse que levantar a cabeça para olhá-lo. Por que é perigoso se acostumar comigo? Porque... O Isabela procurou pelas palavras certas. Porque Miguel já fala de você como se fosse irmão dele. Porque minha mãe fala de você como se fosse genro dela. Porque você o quê? Porque eu estou começando a esquecer como era antes de você aparecer. Arthur sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E isso é tão terrível assim? É se você for embora. Eu já disse que não vou. Você diz isso agora. Mas e quando a novidade passar? E quando você perceber que ter uma família instantânea não é tão glamuroso quanto parece? Isabela se afastou dele. E quando você perceber que eu não sou a mulher idealizada que você acha que eu sou? Arthur ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dela na luz suave da varanda. Você quer saber o que eu vejo quando olho para você? Arthur. Vejo uma mulher que trabalha 16 horas por dia para manter a família unida. Vejo alguém que divide o último pedaço de pão com o irmão, mesmo quando está com fome. Vejo uma filha que vendeu a alma para salvar a mãe. Sua voz ficou mais baixa. Vejo a pessoa mais forte que já conheci na vida. Lágrimas queimaram nos olhos de Isabela. Você não me vê de verdade. Você vê uma versão romantizada. Eu vejo você reclamando porque deixei o copo sujo na pia ontem. Vejo você perdendo a paciência com Miguel quando ele não quer escovar os dentes. Vejo você chorando de frustração quando a conta de luz chega. Arthur se aproximou novamente. Vejo seus defeitos, suas manias, seus medos. E ainda assim o quê? Ainda assim você é a mulher mais fascinante que já conheci. O coração de Isabela bateu descompassado. Ela podia sentir o calor emanando do corpo dele, o cheiro familiar de sua colônia misturado com o aroma de amaciante das roupas no varal. Arthur, nós não podemos... Não podemos o quê? Fingir que isso vai dar certo. Somos de mundos diferentes, então vamos criar um mundo novo. Só nosso. A sinceridade na voz dele a desarmes completamente. Isabela sentiu suas defesas desmoronando uma por uma. Você não entende. Eu tenho responsabilidades, compromissos. Não posso simplesmente me jogar em um relacionamento e torcer para dar certo. Eu não estou pedindo para você se jogar, disse Arthur suavemente. Estou pedindo para você confiar em mim. Confiar em você para quê? Para cuidar de vocês. Para estar aqui não importa o que aconteça. Para amar você do jeito que você merece ser amada. A palavra amor pairou no ar entre eles como uma confissão. Arthur, eu sei que é cedo demais para dizer isso. Eu sei que começamos tudo de forma errada. Mas eu... Ele tomou fôlego. Eu me apaixonei por você, Isabela. Me apaixonei pela sua força, pela sua dedicação, pela forma como você ama sua família. Me apaixonei pela mulher que você é, quando acha que ninguém está olhando. Isabela sentiu o mundo balançar sob seus pés. Você não pode estar apaixonado por mim. Por que não? Porque... Ela procurou por uma razão lógica, mas sua mente estava em branco. Porque sim. Arthur riu baixinho. Essa é a melhor argumentação que você consegue? Arthur, por favor o quê? Por favor, pare de te amar?
Por favor, vá embora e deixe vocês sozinhas. Por favor, finja que isso não está acontecendo. Sim, a palavra saiu mais alta do que ela pretendia. Qualquer uma dessas opções seria mais fácil. Mais fácil para quem? Para todos nós. Arthur se aproximou até ficar a poucos centímetros dela. Eu não quero fácil, Isabela. Eu quero real. Eu quero verdadeiro. Eu quero você. Antes que ela pudesse protestar, ele ergueu as mãos e segurou seu rosto com delicadeza. Eu comprei uma noite, mas o que quero agora é a sua vida inteira. As palavras atingiram Isabela como um raio. Era exatamente o que ela havia temido ouvir e exatamente o que seu coração ansiava escutar. Arthur, você não pode dizer coisas assim. Por que não? Porque... Sua voz falhou. Porque eu vou acreditar. Então acredite. Ele se inclinou devagar, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Mas Isabela não se afastou, não conseguia. Estava hipnotizada pelos olhos cinzentos dele, pela sinceridade crua que via ali. Quando os lábios dele tocaram os seus, foi diferente de qualquer coisa que ela havia imaginado. Não era possessivo ou urgente, era reverente, como se ele estivesse beijando algo sagrado. Isabela sentiu suas defesas desmoronarem completamente. Suas mãos subiram instintivamente para o peito dele, sentindo o coração acelerado sob a camisa. Arthur aprofundou o beijo gradualmente, suas mãos se movendo para os cabelos dela. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Isabela, sussurrou Arthur, a testa encostada na dela. Eu te amo. As palavras eram simples, diretas, devastadoras em sua honestidade. Isabela fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrendo pelas bochechas. Eu não sei como fazer isso, sussurrou ela. Fazer o quê? Confiar que você não vai me quebrar. Arthur limpou suas lágrimas com os polegares. Então deixe-me provar que você pode confiar em mim. Não hoje, não amanhã, mas com o tempo. Deixe-me mostrar que eu não vou a lugar nenhum. Isabela o olhou. Realmente o olhou, e pela primeira vez desde que se conheceram, permitiu-se ver não o homem que havia comprado uma noite com ela, mas o homem que havia escolhido ficar. Ok, sussurrou ela. Ok, eu vou tentar confiar em você. Arthur sorriu, o sorriso mais bonito que ela já havia visto, e a beijou novamente. Desta vez, Isabela se permitiu beijá-lo de volta. Lá dentro do apartamento, Miguel havia parado de colorir e olhava pela janela da sala para a varanda, um sorriso satisfeito no rosto. Finalmente, a família... 6 meses depois, Isabela estava de pé na varanda do apartamento novo, um duplex espaçoso no bairro da Vila Madalena, que Arthur havia insistido em alugar para eles. O sol da manhã banhava o pequeno jardim onde Miguel brincava com um cachorro vira-lata que haviam adotado na semana anterior. «Tobias, vem aqui!» gritava Miguel, correndo atrás do filhote dourado que havia se tornado sua sombra inseparável. Isabela sorriu, apoiando-se no parapeito. Era surreal como a vida havia mudado. A mãe estava completamente recuperada, trabalhando meio período em uma escola próxima. Um emprego que Arthur havia coincidentemente descoberto que estava disponível. Miguel estava matriculado em uma escola particular onde finalmente podia ser apenas uma criança, sem se preocupar se haveria comida na mesa no final do dia. E ela havia voltado para a faculdade, pensando em quê? A voz grave de Arthur a fez se virar. Ele estava na porta da varanda, vestindo apenas uma calça de moletom e uma camiseta branca, os cabelos ainda desarrumados do sono. Nos últimos meses, havia se tornado parte natural da rotina matinal da família. Só observando, disse ela, sorrindo. Ainda não consigo acreditar que isso é real. Arthur se aproximou e a envolveu por trás, o queixo descansando no topo de sua cabeça. O que é real? Isso. Nós.
A forma como você se encaixou nas nossas vidas, como se sempre tivesse estado aqui. Arthur riu baixinho, o som reverberando em seu peito. Talvez porque eu sempre devesse ter estado aqui. Isabela se virou em seus braços, olhando para o rosto que havia se tornado tão familiar quanto o próprio reflexo. Você não sente falta da sua vida de antes? Que vida? Arthur inclinou a cabeça. Acordar sozinho, trabalhar 16 horas por dia, voltar para casa para um apartamento vazio? Não, Isabela. Eu não sinto falta de absolutamente nada. Mas você era livre. Podia fazer o que quisesse, quando quisesse. E agora eu posso fazer o que realmente quero fazer. Ele tocou seu rosto suavemente. Acordar ao seu lado. Ouvir Miguel me contando sobre a escola. Discutir com sua mãe sobre qual filme assistir no sábado à noite. Isso é liberdade de verdade. Isabela sentiu aquele aperto familiar no peito. Uma mistura de amor e incredulidade que ainda a pegava desprevenida. Às vezes, eu tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. Arthur sorriu, beijando a ponta de seu nariz. Então vou ter que continuar te convencendo de que é real. Antes que ela pudesse responder, Miguel apareceu correndo na varanda, Tobias nos calcanhares. Arthur! Arthur! Posso levar o Tobias na escola hoje? A professora disse que podemos trazer nossos pets para apresentar. Arthur se ajoelhou para ficar na altura do menino, uma ação que havia se tornado automática. Claro, campeão, mas ele vai precisar de uma coleira nova. Que tal irmos comprar uma depois da aula? Sério? Os olhos de Miguel se iluminaram. Posso escolher a cor? Pode escolher a cor, o formato, até uma plaquinha com o nome dele. Miguel deu um grito de alegria e saiu correndo para contar a novidade para a avó. Tobias o seguiu, latindo alegremente. Arthur se levantou, encontrando Isabela olhando para ele com uma expressão que não conseguia decifrar. O que foi? Você é perfeito com ele. Ele é fácil de amar. Ele te ama como se você fosse pai dele. A conversa tomou um rumo mais sério. Arthur passou a mão pelos cabelos. Um gesto que Isabela havia aprendido a reconhecer quando ele estava nervoso. Isabela, eu tenho uma coisa para te dizer. Algo no tom dele a fez alertar. O que é? Eu estive conversando com um advogado sobre adotar o Miguel, oficialmente. O mundo de Isabela parou por um momento. Arthur, eu sei que é uma grande decisão. Eu sei que você precisa pensar, conversar com sua mãe, com o próprio Miguel. Ele falava rapidamente, como se temesse que ela fosse interrompê-lo. Mas eu quero que ele seja meu filho de verdade. Legalmente. Quero ter o direito de protegê-lo, de tomar decisões médicas se necessário, de... Arthur. Isabela tocou seu braço, interrompendo o fluxo de palavras. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. As lágrimas queimaram nos olhos dela. E se um dia você mudar de ideia? E se resolver que quer filhos biológicos? E se... Isabela. Arthur segurou seu rosto com as duas mãos. Miguel já é meu filho. O papel só vai oficializar o que eu já sinto no coração. Mas... não há mas. Não há condições, não há prazo de validade. Sua voz era firme, definitiva. Ele é meu filho, você é minha família. Isso não vai mudar nunca. Isabela se jogou em seus braços, segurando-o com força. Eu te amo, sussurrou contra seu peito. Eu te amo tanto que às vezes dói. Então somos dois. Eles ficaram abraçados por um longo momento, no silêncio da manhã, ouvindo os ruídos da cidade acordando e a risada distante de Miguel brincando no jardim. Isabela, disse Arthur finalmente. Tem mais uma coisa. Ela se afastou para olhá-lo, vendo nervosismo genuíno em seus olhos. O que mais? Arthur recuou um passo e, para sua total surpresa, se ajoelhou. De seu bolso, retirou uma pequena caixa de veludo azul.
O coração de Isabela parou completamente. Arthur, o que você está fazendo? O que eu deveria ter feito desde o início? Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Um solitário que capturava a luz da manhã como uma estrela. Isabela Santos, você quer se casar comigo? Isabela levou a mão à boca, as lágrimas caindo livremente agora. Arthur, eu sei que nossa história não começou como um conto de fadas. Eu sei que tivemos que superar muita coisa para chegar aqui. Mas sua voz tremeu ligeiramente. Eu não consigo imaginar um futuro sem você, sem Miguel, sem sua mãe me repreendendo por deixar a toalha molhada no banheiro. Isabela riu através das lágrimas. Eu quero acordar ao seu lado pelos próximos 50 anos. Quero brigar com você sobre qual canal assistir. Quero envelhecer vendo Miguel crescer e ter filhos próprios. Quero... Ele parou, emocionado demais para continuar. Arthur, eu sei que é arriscado confiar em mim. Eu sei que você ainda tem medo de que eu vá embora. Mas case comigo, Isabela. Deixe-me provar que estou aqui para ficar, para sempre. Isabela olhou para o homem ajoelhado diante dela. O mesmo homem que havia conhecido naquela noite no hotel, mas transformado pelo amor em alguém completamente diferente. Ou talvez essa versão dele sempre tivesse existido, esperando pela pessoa certa para aflorar. Você tem certeza? Sussurrou ela. Certeza absoluta? Nunca tive tanta certeza de nada. E você entende que vem com um pacote completo? Miguel, minha mãe, todas as nossas histórias, todos os nossos problemas? Arthur sorriu, aquele sorriso que há desarmes desde o primeiro dia. Especialmente por causa do pacote completo. Isabela respirou fundo, sentindo como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Então sim, 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 eu aceito me casar com você. Arthur se levantou rapidamente, pegando-a no colo e girando-a no ar. Quando a colocou no chão, beijou-a com tanta paixão que ela se sentiu tonta. Eu te amo, murmurou ele contra seus lábios. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Ele deslizou o anel em seu dedo. Encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Como você sabia o tamanho? Perguntou ela, admirando como a joia capturava a luz. Perguntei para sua mãe. Minha mãe sabia? Arthur sorriu maliciosamente. Onde você acha que eu pedi a bênção dela? Isabela o encarou incrédula. Você pediu a bênção da minha mãe? Claro, e a do Miguel também. Você conversou com Miguel sobre isso? Na semana passada, quando fomos comprar sorvete, perguntei se ele gostaria que eu fosse oficialmente parte da família. Ele disse que eu já era, mas que se casar com você significava que eu seria para sempre. Então ele adoraria. Isabela sentiu o coração transbordar de amor. E o que mais ele disse? Que se eu fizesse você chorar, ele mandaria o Tobias me morder. Ela riu, imaginando a conversa séria entre o homem de 36 anos e o menino de 7. E minha mãe? Sua mãe disse que se eu não pedisse logo, ela mesma ia dar um jeito de nos casar. Então vocês todos conspiraram contra mim? A favor de você, corrigiu Arthur. Sempre a favor de você. Naquele momento, como se tivessem sido convocados por alguma força mágica, Márcia e Miguel apareceram na varanda. Márcia segurava uma garrafa de champanhe, sem álcool, como sempre insistia, e Miguel carregava Tobias. Então? Perguntou Márcia, tentando disfarçar a ansiedade. Ela disse sim. Arthur e Isabela se olharam e riram. Ela disse sim, confirmou Arthur. Miguel soltou Tobias e correu para abraçar as pernas de Arthur. Agora você vai ser meu pai de verdade. Sempre fui seu pai de verdade, campeão. Agora só vai estar no papel também. Márcia se aproximou e abraçou Isabela, sussurrando em seu ouvido. Eu estou tão orgulhosa de você, filha. Você merece toda a felicidade do mundo. Obrigada, mãe.
por tudo. Obrigada por quê? Por me ensinar que vale a pena lutar pelas pessoas que amamos. Márcia sorriu, os olhos brilhando de lágrimas. E obrigada a você por me ensinar que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm das situações mais improváveis. Eles abriram a garrafa de champanhe sem álcool e brindaram ali mesmo na varanda, com Tobias latindo alegremente e Miguel fazendo planos elaborados para o casamento. Vai ter bolo de chocolate? Perguntou Miguel. Vai ter tudo o que você quiser, pequeno, disse Arthur, bagunçando os cabelos do menino. E posso ser o padrinho? Você vai ser mais que padrinho. Vai ser meu melhor homem. Miguel pareceu não entender completamente o que isso significava, mas ficou radiante mesmo assim. Mais tarde, quando Márcia e Miguel saíram para passear com Tobias, Arthur e Isabela ficaram sozinhos no jardim. Ela estava deitada em seu colo, brincando com o anel novo e tentando assimilar tudo o que havia acontecido. Você se arrepende? Perguntou Arthur, acariciando seus cabelos. De quê? De nada. De tudo. Da forma como nos conhecemos, das escolhas que tivemos que fazer. Isabela se virou para olhá-lo. Como posso me arrepender da jornada que me trouxe até você? Arthur sorriu, beijando sua testa. O dia em que te conheci foi o dia em que percebi que dinheiro nenhum compra paz. Mas você me deu de graça. E você me deu uma família de volta. Nós nos demos uma família. Isabela se sentou, olhando ao redor do jardim onde Miguel brincara de manhã, para a casa que se tornara seu lar, para o homem que havia transformado sua vida de formas que ela jamais imaginou possíveis. Então, disse ela sorrindo, quando é o casamento? Arthur riu, puxando-a para mais um beijo. Que tal amanhã? Arthur, estou brincando, mas também não estou. Eles riram juntos, abraçados no jardim, sabendo que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que havia nascido das cinzas da necessidade e florescido na terra fértil da escolha consciente. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de dourado e rosa, Arthur e Isabela souberam que não importava como sua história havia começado. O que importava era como ela continuaria, juntos, para sempre.